E assim, dentro desse mesmo assunto de Envy e tudo mais, teve o do Revolta, né, Revolta? Teve, que inclusive eu quero falar sobre, eu não Eu sei vou se... dar todo o espaço. Eu não sei se... Fala, Eu não Revoltinha. sei se todo mundo assistiu a entrevista, né? Mas há um tempo atrás eu e o Talkers nós fizemos uma live em que a gente falou que um dos motivos, né, da nossa saída da NTZ foi que quando a gente conversou, né, pós-mundial, pós a gente ter ganho tudo no ano inteiro, a proposta deles era uma redução salarial minha, não vou falar por todo mundo, porque eles tinham que construir um office, se eu não me engano, com um patrocinador que era um office gigantesco, né? Eu falei isso numa live. Aí o Simon, na entrevista, né, o Butcher pergunta sobre isso, o Simon fala que a gente está mentindo. E a justificativa dele do porquê que a gente está mentindo é que nos contratos CLT você não pode oferecer redução salarial, né? E só que o que acontece? Nessa época, era 2015, 2016, né? A minha carteira de trabalho, eu fui ter ela em 2020 por causa da Kabum, que com a Kabum eu tive meu primeiro contrato CLT, né? Então, assim, ele disse meia mentira, né, em cima do argumento dele de que eu estava mentindo, né? Então, não tinha carteira de trabalho nessa época. Mas tudo bem, a gente finge que ele confundiu, porque em 2021 ele realmente assinou minha carteira de trabalho, porque eu já tinha ela, né? Inclusive 2021, que foi quando eu saí do time, eles fizeram tudo certo, tá? Inclusive algo que ele fala, né, na entrevista, ele fala que eles me pagavam um valor muito alto, que eu já afirmo aqui para vocês que era um valor aproximadamente 3 vezes menor do que eu recebia na Kabum. Eu aceitei ir para a NTZ por um valor 3 vezes menor, sendo que eu paguei a multa da minha saída da Kabum para eu ir para a NTZ. E eu não falei isso até hoje porque eu não achei necessário, né? Só que como ele me chamou de mentiroso na entrevista, aqui vão algumas verdades, né? Inclusive ele fala sobre ele encerrar o contrato, né, e ter pago o restante do meu contrato, só que o meu contrato não era nem até o fim do ano, o meu contrato ele acabava no segundo split. Quando acabava o segundo split, eu saí quase no começo do segundo split, ou seja, ele me pagou 3 meses de um salário que era abaixo do mercado em 2021, e que é muito abaixo do mercado hoje, entendeu? Porque eu queria me aposentar na NTZ. Então eu saí da Kabum, eu paguei minha multa porque eu queria me aposentar dentro do clube. Então, assim, eu só tô expondo esses fatos porque eu não gosto de ser chamado de mentiroso, ainda mais com argumentos que simplesmente não são verdades. Eu não vou virar aqui na live, abrir minha carteira de trabalho para você e falar, olha só, tá aqui, tá ligado? Mas, se um dia precisar, tá aqui. Infelizmente, eu tô vendo uma org que eu tenho uma história muito maneira dentro dela, ficar defasada da maneira que tá. E eu acho que essa entrevista do Simon deixou muito claro o momento da org, né? O Butcher trouxe que há 4 anos a NTZ está numa decadência muito grande em esportes de uma maneira geral, né? E se você vê a entrevista do Simon, você vai entender o porquê, né? Que geralmente se você tem a cabeça, né, da empresa, ela não funciona, a empresa inteira não funciona, né? Então, eu fico feliz, por um lado, que essa entrevista veio a público, porque as pessoas estão conhecendo mais sobre a NTZ, né? E é muito bom, é necessário isso. Eu acho que todos os times estão criando, com o passar do tempo, esse contato com a torcida e com quem acompanha, né? Só que também é triste, por outro lado, porque eu tenho uma história muito linda dentro da organização e ver ela se defasando desse jeito é bem triste. Mano, Comenta aí. não, eu nem sei o que responder, porque o Revolta, ele começou jantando a NTZ e pau, e quebra, e pá, e eu tava aqui, PayPal, e do nada eu tive a notícia, caralho, Borracha, tu pagou pra se aposentar no time, mano. Sim. Caralho, mano. E você nem falou pra ninguém Caralho. depois no final que era aposentadoria, né? Desgraça. Inclusive, o Danilo, né, o head de esporte da Kabum, me mandou uma mensagem depois de eu ter falado isso na live do Talkers, falando obrigado pelas palavras em nome da Kabum na live do Talkers, Revolta.
Porque, pra quem não sabe, quando ele ficou sabendo que eu queria sair pra me aposentar na NTZ e que eu ia pagar a multa, ele fez um valor bem menor do que ele fez faria no pra uma precinho? organização. Ele fez no precinho, ele fez no precinho. Nossa, humilde, mano. God. Meu. Mas eu só ia comentar uma parada em cima disso, que era uma das perguntas assim que eu cogitei abrir a entrevista com, que se você abre o site da INTZ e você vai na página sobre, ele fala um pouco sobre a organização e ele coloca 3 coisas ali que geralmente empresas fazem, né? Que é colocar missão, visão e valores da empresa, e nesse caso da organização. A missão da NTZ era uma potencial primeira pergunta que eu ia fazer pro Simon. Se ele sabia qual era a missão da NTZ, afinal ele é o CEO da NTZ. A missão da NTZ é proporcionar emoção e excelência profissional por meio de títulos e entretenimento. Então, se a sua organização não está entregando isso há 4 anos, você está há 4 anos com uma missão que não está fazendo sentido, entendeu? A visão deles está ser o maior clube de esportes da América Latina e ter reconhecimento internacional até 2022. Ou seja, o site não está atualizado. A visão não está atualizada. Está escrito no site deles. Ah, não, é esculacho, pô. Mentira isso aqui. Não, e é assim, gente, eu vou fazer um comentário. Eu juro, olha só. Antes de eu fazer esse comentário, eu não gosto de estar nessa posição, tá? A minha história, ela foi gigantesca dentro da organização. Só que uma das coisas que ele mais falou nessa entrevista foi que eles investiram em tecnologia. E o site deles está desatualizado. Então, assim, que porra de tecnologia é essa, caralho? Não, tecnologia. Nikoloff, bota a câmera aqui do Butcher. Tecnologia aí. Meu Deus, o 2022 tá ali mesmo. Não é atualizado. Essa tecnologia é um codinome, Revolta. É um codinome pra alguma palavra cabulosa, tá ligado? Tipo... Será que é pro Space, mano? Não temos muitos nortes. Isso também não ficou claro. Tipo, Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais Bruce, vai falar sobre essa entrevista. Ele tá spamando tabacaria ali. Por que tabacaria, mano? Eu não sei qual que é dessa daí também, não. Eu ouvi falar que o Simon ele tinha aberto uma tabacaria, né? Aí em São Paulo, algo assim. Não sei. Não sei se o Bruce aqui é louco ou se eu que tô louco agora. E aí, tropa? É true isso daí? O Bruce ele mandou um QW. Então acho que é true. É isso mesmo, Mini. Misericórdia. Meu Deus. E plot twist, o Bruce ele sabe disso porque ele é cliente lá da tabacaria. O Bruce, no fim, o Bruce é um dos patrocinadores da NTZ e não sabe. Não foi o Revolta que faliu a NTZ, finalmente. Inclusive... Mas eu só trouxe, Mini, essa parada do site, porque, tipo, no final, cara, se a NTZ não segue os valores, não tá seguindo a missão, não tá seguindo a visão deles, tipo, pra onde eles estão indo, saca? Tipo, eu acho que isso é muito o X da questão, tá ligado? Pra onde a INTZ está indo? A sua pergunta, acho que é a forma que... Acho que é a penúltima pergunta. Você pergunta se ele pretende vender a vaga, né? Ou algo assim. E ele é bem claro dizendo que não. Que ele não tem interesse em vender a vaga. E daí é quando ele começa a falar do Flamengo e etc e tal. Mas e aí, mano? Esculacho Flamengo é uma coisa doida, tá ligado? Aonde vai parar essa INTZ? Eu vou ser bem sincero, tá? Eu não quero parecer hater, em hipótese alguma. Mas pra mim, o Simon ele precisa ser afastado, pelo menos, das mídias e parar de representar a INTZ. A INTZ precisa urgentemente ser representado por qualquer outra pessoa. Inclusive, Minerva, uma das coisas que eu falei na live do Tocão, quando a gente tava conversando sobre esse assunto, é que pra mim a alma da INTZ sempre foi o Rogério Formiga, tá? É verdade. Tipo, ele lá dentro, quando ele conversava com a gente, quando ele tava com a gente, ele sempre atendia, tipo, tudo. Ele era o herói que nunca dava as caras, tá ligado? E, tipo, pra mim a INTZ tá cada vez mais longe da alma que eles sempre tiveram, entendeu? E agora, tipo, o Lucas é a cara do time, parece que, tipo, ele representa todo o caminho e o trajeto da organização. É a sensação que me passa, né? Não sei se o Butcher teve a mesma sensação durante a entrevista, né? Mas é a sensação que me passou.
O Rogério, inclusive, foi quem me recebeu lá no Office. Cara, pô, super gente fina mesmo. Não, profissionalmente, né, não tive tanto contato assim com ele. Mas, cara, pra mim, o final é que a NTZ precisa acelerar esse processo de colocar os executivos que o Lucas não falou, né, o Simon não falou quais que são os executivos. Ele, né, não sei se está querendo preservar ou se eles ainda estão num processo de tipo, pô, ver como é que tá e se der certo entra e etc. Só que, cara, essa situação da NTZ atual, a pressão que tá, não vai ajudar, mas também não vai melhorar o suficiente para que seja um cargo aceitável de se confortar. É uma cadeira quente, cara. As pessoas têm que assumir isso. Eles têm que entender Sim, com que é um certeza. risco, entendeu? Então, não dá pra gente tentar falar, deixa baixar um pouco o tom da torcida, a gente começar a ter melhores resultados, que aí a gente coloca essa pessoa porque ela entra mais tranquila. Não vai rolar, Sim. tá ligado? Sim.